Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a história de Eliú, tá bom? Que é um dos personagens que também aparece aqui para falar com Jó, né? Tinha três, só para dar uma introdução aqui, tinha os três amigos de Jó, que eram chamados ali Elifaz, Bildade e Zofar, né? Esses três eles estavam combatendo Jó ali em suas palavras, né? E Jó estava resistindo a eles cada vez mais ali, e eles não podiam com Jó, né? Eles não conseguiam achar uma falta em Jó ou fazer com que Jó concordasse com eles, sempre Jó tinha um argumento. E então aparece esse quarto personagem aqui, que é Eliú, tá bom? O nome Eliú, né? Eu tenho algumas coisas para falar sobre ele aqui. O nome Eliú significa meu Deus é ele, tá bom? Eu achei bonito o significado do nome de Eliú. E eu achei interessante que os três amigos foi contra Jó e nenhum deles pôde calar Jó ali, né? Vencer Jó naquele debate que eles estavam fazendo ali. Sempre Jó se levantava e falava algo ali também para instruir eles, tá bom? E aí agora esse Eliú ele vai se levantar e agora vai ser 4 contra 1. Na verdade, Eliú ele vai falar contra Jó, né? Qual é o erro de Jó? E também vai falar o erro dos três amigos de Jó, tá bom? Então é bem interessante esse capítulo, tá bom? Outra coisa aqui sobre Eliú é que ele é o único dos quatro amigos de Jó aqui que chama Jó pelo nome, né? Os outros estão se dirigindo a Jó, mas não fala o nome de Jó. E aqui a gente vê que Eliú ele tem essa sabedoria e ele chama ele pelo nome. Outra coisa também, no final do livro aqui de Jó, a gente vê que Deus, né, ele repreende a Jó e vai repreender os três amigos aqui de Jó, ou seja, Elifaz, Bildade e Zofar. E esses três, eles têm que oferecer sacrifício ao Senhor para que seja perdoado, né? Eles vão até Jó e Jó oferece esse sacrifício. Jó perdoa eles também, porque eles haviam falado, né, contra Jó, falando que Jó estava em iniquidade. Então Jó perdoa eles e eles oferecem sacrifício junto ali. Porém, não existe nenhuma repreensão da parte de Deus contra Eliú. E Eliú não oferece sacrifício por algo que ele havia pecado ali. Então, todos os quatro vão receber repreensão. Esses três amigos e também Jó, da boca de Deus, que eu posso compartilhar amanhã, né? Mas Eliú, ele não recebeu nenhuma repreensão. E observando aqui, ele foi um homem de grande sabedoria, tá bom? Então eu quero compartilhar com vocês aqui rapidamente. Eu vou começar aqui no capítulo 32. O discurso de Eliú, ele é bem extenso, ele vai do capítulo 32 até o capítulo 37. Acredito que ele falou muito mais do que todos os outros amigos de Jó ali, porque ele acaba falando aqui 6 capítulos. É um discurso extenso e muita sabedoria que ele compartilha. Então eu vou falando as palavras dele aqui, quais os versículos eu vou lendo, tá bom? E aí eu já vou explicando aqui na nossa mensagem de hoje. Vamos lá, aqui no capítulo 32, o versículo 1, ele começa indagando assim: E então aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque ele era justo aos seus próprios olhos. E sucedeu que a ira de Eliú contra Jó, porque justificava-se a si mesmo mais do que a Deus. E também a sua ira se acendeu contra os três amigos, porque não achando o que responder, todavia condenaram a Jó. Então Eliú ele não se levanta somente ali contra Jó, mas contra os três amigos de Jó, porque os três amigos de Jó, eles não acharam falta em Jó, mas mesmo assim estava condenando ele. Então agora Eliú ele se levanta e começa a falar, e eu acho linda aqui a indagação dele, né? Ele começa falando aqui também no versículo 4. E Eliú, porém, esperou que Jó falasse, portanto tinha mais idade do que ele. Então a gente vê aqui que Eliú ele era um homem sábio, mas também ele era o mais novo entre aqueles três, por isso que ele não se meteu no meio da conversa, ele ficou ouvindo, e também ele era mais novo do que Jó. Então ele esperou, é uma falta de educação muito grande lá no Oriente Médio, um jovem, né, se intrometer na conversa dos adultos ali, né? Então ele esperou que todos se calassem ali, viu que os outros não tinham mais o que falar,
né, que eles foram vencidos por Jó ali, e que Jó tinha alguns erros sim, né, e ele iria falar sobre isso, tá bom? Então aqui ele continua dizendo, né? Vendo, pois, Eliú, que já havia, que não havia resposta da boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, né, filho de Baraquel, e disse: Eu sou o menor de idade, e vós sois idosos. Receei e temi vos declarar a minha opinião. E dizia eu: falem os dias e multidão dos anos, ensinem sabedoria. Ou seja, naquela época também, os velhos, eles têm uma sabedoria. Até hoje em dia, né, se nós formos comparar, os filhos, eles devem buscar conselhos dos pais, porque os pais, eles têm uma vivência maior, então têm uma experiência maior. E isso se valia naqueles dias. Então, os mais velhos tinham sabedoria. Certo? Que levando ao pé da letra aqui, nem todo velho, né, nem toda pessoa de idade, ela é sábia, né? E também, nem todo jovem é tolo. Ou seja, existe jovem também que tem a cabeça super para frente e é super, sabe lidar com todas as situações, sabe conversar. Então existe uma mistura aí. Então nem toda pessoa velha de idade, ela é sábia. A gente vai ver aqui que apesar de Eliú, ele ser mais novo, ele vai falar tantas coisas para Jó e Jó se cala, ele não tem o que falar contra Eliú. Eu achei muito interessante, por isso que eu estou trazendo esse discurso, essa fala aqui de Eliú, tá bom? O versículo 8 ele diz assim, ó: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entender. Olha só que sabedoria, né? Ele fala, olha, não importa a idade, esses dias mesmo, né? Eu tava vendo, esses dias não, faz um tempinho, eu tava vendo um vídeo de um pastor, e ele tava dirigindo o carro e falando, né? Olha, essas pessoas novas que estão falando aí no YouTube, eles não sabem de nada. Eu tenho anos de carreira, eu tenho experiência, né? Vocês têm que me seguir. Então eu achei assim de uma arrogância tão grande, né? A pessoa achar que uma pessoa que não tem muito conhecimento bíblico não pode ir para frente de uma câmera e compartilhar o seu testemunho ou compartilhar o que ele entendeu das escrituras. Eu achei de uma arrogância tão grande aquilo, né? Ou seja, mesmo que esse pastor ele tenha teologia, cursos, leu vários livros, ninguém é perito em Deus, né? Ninguém Deus, ele é muito grandioso e ele revela os seus mistérios até mesmo às criancinhas, a pequenos também, tá bom? Então eu achei meio arrogante da parte dele. E aqui a gente vê aqui o Eliú falando, né? Que na verdade o espírito ele está no homem. E Deus ele manifesta esse espírito para que nós possamos ter sabedoria. Ou seja, a sabedoria vem pelo poder do Espírito Santo. Olha mais o que ele diz aqui. Versículo 11. Eis que guardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações. Ou seja, ele escutou ali, primeiramente, todos os que os 3 amigos falaram, o que Jó falou, as respostas que Jó deu. E agora chegou a hora dele falar. Versículo 13 ele diz assim, ó: para que não digais, achamos sabedoria, Deus o derrubou e não o homem algum. Ele falou, olha, vocês não conseguiram vencer Jó nesse debate, porque vocês estavam debatendo, querendo ser melhor do que ele. E não é a sabedoria de uma pessoa que derrota a outra porque sabe mais. Ele está falando que tem que saber pelo Espírito de Deus. É Deus que vai ajudar a pessoa a ter sabedoria. É nesse espírito, né, que ele está falando aqui. Ou, por exemplo, não é o homem que vai converter o outro, convencer com as suas palavras, mas é o Espírito Santo. Né? Os missionários mesmo, quando eu fui ensinado, né, eu já pertencia a outra religião, estava firme. Mas ao pedir para mim orar primeiramente a Deus e perguntar a Deus se o que estava sendo ensinado era verdade, isso me desarmou. Falou, nossa, não está pedindo para mim confiar nas suas palavras, mas sim perguntar a Deus. E assim eu orei e obtive o testemunho que eu acredito que muitos de vocês obtiveram dessa maneira também. Tá bom? Vamos continuar aqui. O versículo 18 ele diz assim: porque estou cheio da palavra e constrange-me o espírito dentro de mim. Ou seja,
ele já não conseguia ficar quieto, ele precisava falar ali, apesar de ser o mais novo entre eles ali, ele precisava compartilhar o que o Espírito tinha colocado nele. Por isso que eu achei tão interessante aqui a mensagem dele. E no capítulo 33, o versículo 5 em diante, ele diz assim, ó: se podes responder, põe em ordem diante de mim, e a tua razão, e se levanta. Ele está falando para Jó, olha Jó, tudo bem, você se levantou contra os outros aqui e respondeu a ele. Agora, eu quero, se você puder, se levante e responda as coisas que eu vou te falar aqui agora, né? E ele continua dizendo assim, eis que sou de Deus como tu, do barro também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu temor, nem será pesado sobre ti a minha mão. Olha só que interessante. Ao falar com Jó, né, ele não se considerou melhor do que Jó. Os outros três, eles estavam ensinando com ar de, vamos dizer assim, de arrogância. Eles achavam que sabia mais do que Jó e que tinha que passar esse conhecimento para Jó e sabiam de que ele estava em pecado, eles estavam fazendo dessa maneira. Já Eliú não, ele usou de, olha, eu sou homem de Deus assim como você, eu vim do barro também, Jó, tá bom? Então se você quiser se levantar contra mim, tudo bem, né? Nós estamos falando aqui em pé de igualdade, eu não sou superior a você, mas o que o Espírito me falar, eu estou te compartilhando. Olha só que abordagem linda que ele usou, né? Eu achei muito interessante esse tipo de abordagem aqui. E ele falou também, a minha mão não será pesada contra ti, ou seja, o que eu vou te falar, Jó, não é para te condenar, não é para você se sentir mal, né? Eu achei lindo aqui essas palavras dele. No versículo 12 ele diz, eis que nisto não foste justo, eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendeste com ele? Porque ele, porque ele não presta conta acerca de nenhum dos seus feitos. Então ele está falando, olha, Jó, você está perguntando a Deus por que você está passando por isso, todas essas coisas, mas Deus, ele não tem a obrigação de prestar conta daquilo que ele faz. Ele é superior a nós, né? Eu achei interessante essa parte que ele fala aqui, né? E também ele falou que o erro de Jó, né, era pensar ali que era não que ele fosse maior que Jó. Eu vou até ler o versículo de novo, é o versículo 12. Eis que nisso não foste justo, eu te responderei, porque maior é Deus do que o homem. Ou seja, ele estava querendo, como se Deus tivesse a obrigação de responder a ele, né, naquele momento ali. Então ele estava chateado com essa situação. Mas em nada disso, né, diz que Jó ele pecou, tá bom? Ele estava chateado, ele fala algumas besteiras assim. Até o próprio Eliú aqui, se nós for levar ao pé da letra, ele vai falar algumas coisas assim, fora de contexto. Mas ele está sendo movido ali pelo Espírito, a gente consegue ver pela conversa aqui. Bom, no capítulo 34, versículo 5, ele diz assim, porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Ou seja, Jó estava considerando que tudo aquilo que ele estava passando não era para ele, né? Aquilo não era justo o que estava acontecendo com ele. E nisso ele estava o erro de Jó, achando que Deus havia o esquecido, né? Que não estava olhando para o sofrimento dele, sendo que Deus sabe todas as coisas. Ele continua aqui, versículo 21. Porque os seus olhos estão sobre o caminho de cada um, e ele vê todos os seus passos, né? Então ele fala, olha, Deus ele sabe de todas as coisas, de todos os nossos passos. Capítulo 35. Eu separei só algumas frases aqui que eu gostei bastante para compartilhar alguns ensinamentos. Ele diz assim, ó, a partir do versículo 4 do capítulo 35. Eu te darei resposta, a ti e a teus amigos contigo, né? Então ele está falando aqui tanto para Jó como para os amigos ali, aqueles três amigos ali, apesar dele ser o mais novo, né? Ele está cheio do Espírito aqui. E o versículo 5 ele continua dizendo aos quatro, então, né? Atenta para os céus e vê e contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que farás contra ele? E se transgredires e multiplicar, o que lhe farás? E se fores justo, o que te darás? Ou o que
receberá da tua mão. Ele está falando o seguinte aqui, olha, vocês pecando, né? O que vocês estão fazendo para Deus, contra Deus? Nada. Quando nós pecamos, nós estamos agindo contra nós mesmos. É nós que estamos se afastando do Senhor. E aí ele fala aqui também, e se vocês são justos? Né? Você acha que vocês estão fazendo algum favor para Deus? Será que quando eu guardo os mandamentos eu estou fazendo... Será que alguém pensa assim, eu estou devolvendo o dízimo, eu estou fazendo um favor para Deus, para ele fazer a obra dele? Será que Deus precisa disso? Não. Não é isso que significa aqui. Ele está falando o seguinte, quando eu sou justo, eu estou me beneficiando a mim mesmo. Porque eu estou me enchendo de luz, eu estou me aproximando de Deus. Então Deus não está ganhando por causa que você está sendo mais justo, tá bom? Isso é algo para você mesmo, tá bom? Você adquire conhecimento que você adquirir, o seu testemunho você vai levar com você. Então, eu achei interessante essa forma que ele colocou aqui. O capítulo 36, 19, ele diz assim, estimaria ele tanta sua riqueza, ou ouro, ou nem todas as forças e poder? Será que é importante para Deus você ficar rico, ganhar dinheiro ou ganhar poder? O que ele ganha com isso, né? Então não faz sentido nenhum, né? Ele está falando isso. O capítulo 37, para finalizar aqui, ele diz assim, ó, a partir do versículo 21. Agora não se pode olhar para o sol, nem o resplandecer nas nuvens passando, limpando o vento. A áurea e o resplendor vêm do norte, pois o Deus há de tremenda majestade, e ao Todo-Poderoso não podes alcançar. Grande é em poder, porém ninguém oprime o juízo e a grandeza de sua justiça. Então aqui ele está falando o seguinte, olha Jó, você quer ver a Deus, você está pedindo para Deus vir aqui, você quer ser levado diante de Deus para Deus julgar essa causa aqui, se você o que você está passando é justo aqui. Agora veja bem, olha para o céu, está vendo a nuvem está encobrindo o céu. Daqui a pouco vem um vento e leva a nuvem, você vai conseguir olhar para o céu? Você vai conseguir olhar para o sol? Não, vai queimar, você não consegue. Ao meio-dia, o sol quente, você não consegue ficar olhando para o sol. Caso contrário, se você persistir nisso, você vai ficar cego, né, na verdade. Então, se você, olha só que lindo, se você, Jó, não consegue ver o sol, ficar olhando para o sol, como você quer que Deus, na sua majestade, no seu poder, venha aqui e possa te responder as perguntas que você está fazendo? Ou julgar o que está acontecendo contigo, ou que você está esquecido. Então olha que sabedoria, que grande coisa ele falou, né? Que o resplendor de Deus é muito grande. Que se Deus aparecesse ali, na verdade, Jó morreria na hora, né? Então eu acho interessante essa parte aqui. Para finalizar a mensagem de hoje, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui Doutrina e Convênio, seção 1, versículo 38, que diz assim, ó. O que eu, Senhor, disse está dito, e não me desculpe. Eu acho lindo esse versículo, porque fala que Deus ele não se desculpa, ou seja, Deus ele não erra, né? Ou por acaso, né, alguma aflição que possamos estar passando, a gente pode chegar diante de Deus e falar, olha, Senhor, o Senhor me esqueceu lá, eu passei por isso, não era para mim passar, né? Você acha que Deus vai chegar para você e dizer assim, desculpa, meu filho, não era para você ter passado por isso, eu me enganei, tá bom? Me desculpa. Deus ele não erra, Deus ele, portanto, ele não pede desculpa, ele sabe de todas as coisas, como Eliú colocou aqui, né? Ele conhece todos os passos, ele sabe todas as coisas. Então Deus ele não precisa se desculpar. É nós que temos que entender o plano dele. E ele não tem obrigação nenhuma, conforme Eliú falou aqui, não tem obrigação nenhuma de ter que responder a nós. Mas constantemente ele está falando conosco. Estou muito ansioso para compartilhar também a mensagem de amanhã com vocês, tá bom? Que é as perguntas que Deus faz a Jó também. Vou separar uma das melhores aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Então, muito obrigado por terem assistido a mensagem até aqui. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.